Sexta-feira 13. Parto para a finalização da primeira semana de aulas, todo aquele clima de realização pessoal que tenho comentado nos últimos 2 programas. O caminho, a organização das anotações, até a arquitetura do prédio estatal que começo a frequentar, me lembram de só uma coisa. Tudo no mundo tem um método. O que mora nele sobrevive porque tem seu processo interno. O que construímos dentro dele, como moradores gulosos demais para nos contentarmos com o que nos foi dado, tem suas regras. Aquilo que fazemos certo nasceu de um método. O que deu errado, só assim se deu porque em algum momento o método que pensamos saiu dos eixos, ou foi esquecido, ou negligenciado, ou até mesmo não era o método apropriado para aquele momento. Se você pensar bem, até golpes de sorte contam com seu método, no caso, a probabilidade, que estabelece regras claras para a ocorrência do fato A no lugar do fato B. Ou ainda, a emergência pontual de um caso C, por que não? E cabe aqui lembrar, a quem faz aquela fezinha toda semana, que o fato do número 16 sair no jogo anterior da Mega Sena não tem qualquer peso na ocorrência ou não do mesmo número na semana seguinte. Portanto, não existem números da sorte, tá bom? Existe sim uma chance em aproximadamente 52 milhões de outras de você acertar 6 números naquela semana, todas as semanas, há mais de 2.000 semanas. Lembro que comecei a nos posicionar nesse texto enquanto humanos e seres gulosos demais para nos contentarmos com o que nos é dado. Por isso, vamos atrás de mais. Um dos principais objetos de desejo, claro, é o conhecimento. Para sua obtenção, alguns recorrem a explicar tudo o que nos cerca. É o que chamamos de ciência. Para estes, grossíssimo modo, a explicação das coisas passa por 2 grandes tomadas de posição. Na primeira, parte-se do princípio que um método de observação simples e direta nos dará conta do recado, e considera que o que se dá como objeto encerra toda a verdade que precisa ser conhecida. Então você, de bloquinho na mão, rabisca ali suas interpretações e assim, supondo-se isento, registra aquele acontecimento. Podemos até, em algum momento, explicar que é uma ilusão, todo raciocínio é político, é uma tomada de partido, mas a gente vai deixar isso de lado para uma próxima oportunidade. Tem outros ainda que acreditam que a explicação das coisas nasce da relação entre quem observa e o objeto observado, e uma via de mão dupla que muda o cenário a cada momento, e esse próprio caminho é ele mesmo, o aprendizado. Assim, o homem, em sua habilidade suprema, como até onde se sabe, o único capaz de imaginar um mundo etéreo e para além do sensível, consegue transcender ao que o cerca e conceber aquilo que chamamos de cultura humana. Se você ouviu o Penso número 8, pode chamar de véu codificado, como um Wilhelm Flusser tardio. Não ouviu? Se liga aí nesse trecho. Em um mundo codificado, temos um resumo irresistível da capacidade imaginativa de Wilhelm Flusser, que nos leva pela evolução de nossa capacidade de produzir e lidar com imagens, coisas, objetos e ferramentas. Entender que isso nos faz humanos. Até onde se sabe, a gente é o único animal na natureza que tem a consciência de sua existência e de sua finitude. E tece um mundo codificado de imagens e ferramentas, também chamado de cultura, ao nosso redor para fugir dessa única certeza. Uso esses pensamentos como um resumo da minha primeira semana. As primeiras horas do dia, logo depois do sol despontar, eram promissoras. Efetivamente, o primeiro dia de aula de metodologia, matéria obrigatória, mestrado em tecnologias de comunicação e cultura da UERJ. O dia, na verdade, começou às 5 da manhã, porque eu não conseguia dormir. Tive que organizar o bonde aqui da escola dos filhos mais cedo. E o que a gente faz no caminho? Ouve o podcast, é claro. Essa semana, Vamos Azul que liberou mais um episódio do Caso Evandro, um dos podcasts mais blockbusters do Brasil, pós-Nerdcast, a gente pode dizer assim, né? Foi o primeiro blockbuster, mas ainda de nicho. Esse é mais uma editoria mais ampla. Ele reabriu o Caso Evandro das bruxas de Guaratuba, e essa semana me veio com a novidade de que teria encontrado fitas cassete que comprovariam que as confissões da época foram feitas sob tortura, mudando totalmente o caso. Aí é isso, estou vindo aqui enquanto estou me dirigindo para pegar metrô, aquela toda história que eu já apresentei no Penso número 16. As
gravações com Davi dos Santos Soares têm pouco mais de 12 minutos de duração no seu total. E no geral não trazem nada de muito diferente da versão que ele dava na gravação em VHS na manhã do dia 2 de julho na casa de Stroessner. Horas depois, estava placidamente sentado na sala de aula, aquele momento mágico que tanto esperava, interagindo e justamente conhecendo outras jornadas tão desafiadoras quanto a minha. Tema central, né? De inteligência de participação. Eu quero fazer como se fosse uma conexão que eu sou um projeto de minha pesquisa, né? Minha dúvida que eu quero aprofundar é o caminho da desinformação, a linguagem estética e com recorte de gênero e direitos humanos. E a minha pesquisa eu gostaria de analisar o conteúdo produzido por 2 veículos, no caso do Cirurgia 1 e o Jornal Extra, sobre como eles divulgaram a nova lei trabalhista em 2017. Exatamente onde nasceu o meu clique para pesquisa. Porque até 2018 os produtores eram independentes e tinham todas as características de produção independente, embora modelassem negócios em cima disso, eu mesmo modelei. Só que agora com a chegada desses big grupos de comunicação, a gente cria esse ponto de tensão. Independente subindo e os grandes veículos fazendo um top-down de formatos e informando a população. Tem um caso clássico que é o William Bonner na bancada do Jornal Nacional falando que podcast é isso. Não é só aquilo. Tem 1000 outros formatos de se consumir, 1000 outros objetivos que você pode trabalhar podcast. E a minha pesquisa nasce disso. Eu vou acompanhar 5 produtores independentes. E pensando que a missão tem grande potencial de ser ainda mais desafiadora do que a mais precavida das mentes poderia conceber. Serão leituras, resenhas, artigos, o projeto, a qualificação, relatórios, o projeto final, tudo em apenas 2 anos. Em meio a esses pensamentos, enquanto fazia anotações e resumos de última hora, o WhatsApp começou a tocar. A aula rolava em um ritmo quase sacerdotal, slide após slide, e nos grupos desse comunicador instantâneo responsável por tantos desastres recentes na política nacional, pulavam mensagens vindas de outros colegas em outras turmas, espalhados agora por todos os programas de pós-graduação do Rio e de São Paulo. A UF fechou suas portas, suspendeu todas as atividades. A UFRJ também vai manter bancas por contato remoto. E agora foi o IBICT, todas as atividades suspensas. Pessoal, o governador está trancado com secretários para decidir o que fazer com o ERJ e demais equipamentos do governo. O coronavírus cobrava seu preço no final de tarde da sexta-feira, 13 de março de 2020. A aula termina, corro para o metrô e olho de rabo de olho para o ex-maior estádio de futebol do mundo. Lembro que assisti ali o ensaio da abertura das Olimpíadas da cidade. Uma história a mais para contar que vai ficar para outro dia. Porque nesse, eu pego o metrô, táxi, vou pro escritório, todos correm, pego o notebook, vou pra TI, instalo aplicativos de trabalho remoto, recebo instruções, vejo meu nome na mesa como uma lápide, despeço-me dos amigos. O nariz escorrendo, dor de cabeça, táxi, elevador, sofá, bolsa cheia de equipamentos e anotações. E na TV, o governador da cidade, tal qual o personagem tardio de um episódio dos Simpsons que nenhum carioca mais aguenta assistir, começa a falar. Vamos antecipar as férias escolares a partir de segunda-feira, pelos próximos 15 dias, a fim de que nós avaliemos se há necessidade de prorrogar por mais 15 dias. Também estou determinando, pelo prazo de 15 dias, a realização de eventos. Estou sentado na sala, bolsa ainda no ombro, cansado de uma correria que não queria para mim. E lembro que estou tentando desde 2015, que passei 1 ano me preparando, que fui aprovado. Lembro ainda das reuniões que fiz para acertar a minha agenda e equilibrar a expectativa de todos os clientes e contratantes ao meu redor. E o Rio de Janeiro entra em quarentena. Serão 15 dias, pelo menos. Trabalho 100% remoto. Aulas suspensas, calendário em pausa e preocupante. Um pedido de ajuda. Essa é a primeira vez que vou recorrer à provável audiência. A ideia é ouvir nos comentários do post desse programa dicas de como aproveitar o isolamento social indicado pelo governo. Como não deixar a preparação acadêmica esfriar. Como manter o projeto mauroamaral.com ativo e vivo até que os portões do castelo sejam reabertos. Vai lá em mauroamaral.com/coronavírus e me conta o que você acha. Chego na 966ª palavra e tento imaginar quais são aquelas que terei a sorte de ler.
Em 2020, a minha provável audiência já sabe, enquanto a trilha de final de programa tá rolando, eu trago algumas indicações do que li, vi e ouvi durante essa semana. Como o programa não me deixa mentir, ela foi muito corrida, então vamos rapidamente aqui ao ouvir e ao ouvir, tá bom? Bom, o ouvir vai pro podcast Strong Songs, de Kirk Hammett. Na podosfera ele é conhecido como o melhor podcast de música que você provavelmente nunca ouviu. O que nos últimos meses eu já desconfio que não seja lá tão verdade, dado o número de reviews que ele tem por lá, são muitas e todas positivas. Bom, e sobre o que é o programa? Bom, o Kirk, que é músico e professor, analisa detalhadamente a criação de uma determinada canção. Daí o nome, né? Strong Songs. Não só a parte técnica, no qual ele é bem craque, ele é músico, né, de formação, mas todo o contexto histórico e a inserção daquela música, como ela se insere na biografia do artista, o que é bem legal. Ele recria trechos da música, explica as progressões de acorde, para quem tem um conhecimento melhor de harmonia, como é que o cara chegou naquele timbre, como o produtor conseguiu tirar aquele tecido sonoro misturando 2 ou 3 instrumentos, enfim, é bem bacana. Eu destaco os episódios em que ele analisa Dancing Queen, do ABBA, Starway to Heaven, do Led Zeppelin, e a Loveful, do The Cardigans. São, na minha opinião, um dos melhores programas. E eu já ouvi todos. A dedicação ao programa é tão grande que o Kirk chega a reconstruir instrumentos de época, como foi o caso da bateria, do Dancing Queen, para tentar tirar uma sonoridade parecida e mostrar como foi feita determinada linha de baixo, bateria, teclado, enfim. É imperdível. O link está lá no post do programa, mas você encontra digitando Strong Songs em qualquer agregador de podcast e está bem distribuído aí. Bom, e a segunda dica é ouvir. Eu só vi e ouvi essa semana, não li muita coisa. E o que eu vi foi um canal chamado The Enthusiasm Project, que coincidentemente também é de um professor chamado Tom Book. A pauta é um pouquinho conhecida de quem frequenta canais de dicas, né, de produção no YouTube. Ele dá dicas de como dar um up na qualidade dos vídeos, como captar som melhor, dicas de setup, etc. Mas o que diferencia e o motivo pelo qual ele tá aqui, na verdade são 2. O primeiro é a fotografia do canal, cara. Cada vídeo tem uma correção de cor ali puxada pro azul, que deixa tudo muito maneiro de ver, muito plácido, muito calmo, e mesmo assim tem uma força bacana de ser plasticamente muito bonito. E tudo ao redor é bem bacana, o foco, o tipo de lente, a iluminação indireta, o ritmo de edição, enfim, o estado da arte de vídeo de YouTube. E o segundo é o fato do Tom ser um professor de mídia digital numa high school americana. Eu achei tão legal esse tipo de matéria numa escola, eu fiquei imaginando que tipo de talento poderia nascer se a gente tivesse esse tipo de matéria nas escolas comumente aqui. Aliás, se alguém conhecer alguma escola que tem isso, comenta aí pra gente, de repente, ir lá, entrar em contato e tal, e entender como é que é o trabalho desse tipo de profissional. O link aí pro canal tá no post do programa. Recomendo muito The Enthusiasm Project. MauroAmaral.com começa e termina neste podcast, mas não se resume a ele. Acesse o site MauroAmaral.com para conhecer o manifesto do projeto, o que eu estou fazendo em mestrado de comunicação, o que eu já fiz e faço da minha vida profissional e o que vem por aí na segunda temporada do programa. O podcast vai ao ar todas as segundas-feiras pela manhã e está disponível em todos os tocadores do mercado, sempre procurando por MauroAmaral.com. E como o programa é contato direto entre o fluxo da minha consciência e os ouvidos da sua, foque em opções do nosso contato direto, sem aquela filtragem das timelines movidas por algoritmos. Que formas são essas? Anota aí. O site, em MauroAmaral.com, a newsletter, que você acessa no menu lá no site ou através da URL MauroAmaral.com/news, nosso grupo de distribuição de conteúdo, é só digitar MauroAmaral.com/direto, que ele abre o WhatsApp na hora, você cadastra lá, não tem aquelas conversas infinitas, apenas é uma lista de distribuição de links bacanas e que são comentados aqui no programa, e o link do programa, e algumas vezes até o áudio do programa que eu estou liberando diretamente. Enfim, você também pode me encontrar por e-mail em eu@mauroamaral.com e até pelo Instagram, que foi a rede social que eu escolhi para ficar mais ativa no projeto. Você pode me encontrar lá em @mauroamaral. Espero vocês por lá e não se esqueçam de comentar no post sobre as dicas que eu solicitei, beleza? Penso número 18, gravado em 14 de março de 2020.